salve, galera! O tema que eu vou abordar hoje nesse vídeo é sobre a gripe espanhola, tá? E fazendo algumas comparações dessa que foi a maior pandemia que a história já conheceu, com a atual em que vivemos, que está fazendo com que eu fique em quarentena, com que você que está assistindo esse vídeo fique em casa, lave as mãos, etc. e tal, cuidado com aglomerações, essas coisas. Assim como no século passado, há 102 anos atrás, aconteceu algo muito similar. Tudo começou durante o período da Primeira Guerra Mundial, guerra que começou em 14 e vai terminar em novembro de 18. Em setembro desse mesmo ano, em setembro de 18, entre agosto e setembro, começaram a surgir os primeiros casos no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E a essa altura dos acontecimentos, tá, o que acontecia? Os norte-americanos envolvidos na guerra e, no entanto, sem um efetivo militar muito grande para a guerra, no início, o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos incentivou a que pelo menos 1 milhão de soldados se alistassem. Foi um fiasco essa campanha. Não chegou a bater na casa dos 100 mil os alistados no primeiro momento. Tá? Isso em 17, entre abril de 17 e o final do ano. Tá? Até treinar, faltava equipamento, faltava armamento, faltava tudo para o norte-americano. Tá? E aí foram feitas diversas campanhas publicitárias. Você lembra lá, o Tio Sam, I want you, né? Eu quero você para o exército norte-americano, US Army, o exército do Tio Sam. Né? Então aconteceu uma série de campanhas, manifestações, passeatas, comprar bônus de guerra, essas coisas assim. Isso faz com que, então, esses casos no estado do Kansas se disseminassem pelos Estados Unidos. Beleza? E, lógico, alguns desses que acabaram contaminados, sem saber, tá, acabaram indo para a Europa e acabaram levando essa gripe até para os campos de batalha. O detalhe é que isso, a gripe espanhola, ao contrário do que disse o nobre deputado, aí, filho de um tal presidente, um tal de Eduardo Bananinha, se não me engano, tá, acabou aí falando que a gripe espanhola teve origem na Espanha. Bobagem, foi no Kansas dos Estados Unidos. Tá? Por que espanhola, né? Porque a imprensa espanhola, a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial, que tudo bem claro, era um país neutro, tá? Era uma imprensa livre, não tinha censura, não tinha envolvimento direto com a guerra, e começou a noticiar os casos, alertando para a possibilidade daquilo, aquela gripe, influenza, acabar se alastrando de uma forma sem controle. E foi justamente isso que acabou acontecendo. De início, ninguém deu bola para tal da gripe. Tá? Gripe é um troço comum. Quando que gripe mata? Mata um ou outro, tal coisa. É uma doença que é comum, dá em todo mundo, em toda idade. Pois essa era extremamente letal. Extremamente letal. A mutação genética que eu falei no começo do vídeo, ela levou a uma letalidade absurdamente gigante. Tá? E isso levou à morte absurdamente gigantesca de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Tá? Ao redor do mundo. Só no Império Britânico, tá, morreram mais de 13 milhões de pessoas. Só para fazer uma comparação, a Primeira Guerra não chegou a matar 10 milhões de pessoas. E ela durou 4 anos e 3 meses. O surto pandêmico da gripe espanhola durou apenas, anote aí, 24 semanas. Só para ter uma ideia, um ano tem 52 semanas, como todo mundo sabe. Tá? 24 semanas é menos de meio ano. Em menos de meio ano, 50 milhões de pessoas em todo o mundo acabaram morrendo. Tá? O que aconteceu aqui no Brasil? Nação Tupiniquim, a nossa nação. Você, às vezes, se assusta com as declarações do nosso presidente, que fala, é uma gripezinha, o meu passado de atleta faz com que ela não se torne mais um resfriadinho. Você acha que é de hoje? Não. Quando começaram os primeiros casos a acontecer no Brasil, começou em Recife, tá, com a chegada de um navio chamado Demerara, tá, alguns dos marinheiros estavam infectados. Tá? Resultado disso aí. Passou para a tripulação, que passou para a galera que teve contato com esses marinheiros na cidade do Recife,
Esse navio desembarcou poucos dias depois em Salvador, mais contaminação em Salvador, e isso foi se alastrando. Uma absurda calma e tranquilidade no primeiro momento, como aconteceu com o coronavírus. De repente, pá, aquele boom, um boom absurdamente fantástico. Chega ao ponto de, no Rio de Janeiro, que era a nossa maior cidade na época e a nossa capital, de 1/3 da população do Rio de Janeiro, repito, 1/3 da população do Rio de Janeiro estar contaminada, tá? Estar infectada pelo vírus do H1N1. Tá? Esse nome é familiar, né? É o mesmo vírus do H1N1 de 2009. Tá? Só que esse bem mais brando. Esse foi letal pra caramba. E aí, lógico, vamos chamar o presidente da República, o senhor Venceslau Braz, que por sua vez chama o ministro da Saúde, que deduz-se ser um especialista, pelo menos em medicina, que não seja na área de infectologia, mas em medicina. E o senhor Carlos Seidel, na época, ele menosprezou, assim como o nosso presidente atual menosprezou e continua menosprezando a gripe. Tá? Menosprezando hoje o coronavírus, na época ele menosprezava a gripe. Parece uma volta ao passado, um looping, tá ligado? O cara falava que era um resfriadinho, não havia motivo para preocupação, que a imprensa estava colocando a população contra o governo, que a imprensa fazia causar histeria entre a população, e por aí foi. Até que em outubro de 18, o negócio estava descontrolado. E ele confessa a sua incompetência, dizendo que perdeu-se o controle da gripe, não há como combater e estou pedindo demissão. Show, né? O presidente, então, chama quem? O Carlos Chagas, o brilhante médico Carlos Chagas. Você estuda na aula de biologia, descoberto o bar dele e a doença de Chagas. Esse cara é chamado para ministro da Saúde. Ele não aceita a bomba. Quem aceitaria? Eu não aceitaria. Você aceitaria? Ninguém, né? Ele, então, acaba bolando um plano que o presidente, em desespero, aceita, de estabelecer bases isoladas, promover o isolamento social, suspender aulas em escolas, suspender atividades em clubes, suspender atividade comercial, suspender tudo. É o momento que a gente está vivendo hoje. Não é novidade. Só que nós não vivemos há 102 anos atrás. Nós não sabemos como é que nos comportaremos numa situação como essa. E esse surto, repito, durou no mundo inteiro 24 semanas. Tá? Nós estamos agora há 2 semanas e 40 e estamos meio malucos já. Tá? O que aconteceu? O Brasil ficou parado, paralisado. Tá? E a gripe continuou matando. No final das contas, no Brasil todo, morreram cerca de 30 a 35 mil pessoas nesse intervalo de 24 semanas. Tá? Perceba o seguinte, meu amigo e minha amiga. A nossa população da época não chegava à casa dos 20 milhões de habitantes. Ou seja, um grau de letalidade de aproximadamente 1%, 1,5% da população. É um grau alto para uma doença. Tá? Em termos mundiais, tem aí a mortandade de 50 milhões de pessoas. Tá? 50 milhões. Alguns livros, bibliografias, citam 100 milhões. É um número extremamente elevado. Ah, mas qual que era a população mundial, né? A população mundial girava na casa de 2 bilhões. Tá? Se foram 100 milhões, dá aproximadamente 5% da população mundial. Então perceba que foi um troço assim assustador, avassalador, a tal da gripe. E lógico, cereja no bolo, né? Chuta quem morreu. E aí a galera, putz, é sério o negócio. Ocorreram eleições presidenciais no Brasil, tá? Eram feitas na metade do ano de 18, e o eleito foi Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente do Brasil entre 1902 e 1906. E durante o governo dele, rolou no Rio de Janeiro a revolta da vacina, por conta da atuação do ministro da Saúde, o Oswaldo Cruz, que queria acabar com surtos de malária, surtos aí no caso de febre amarela, e utilizou da vacina. Né? Ele que era um infectologista. Né? E aí o que aconteceu? Ora, não deu outra. Esse simpático Oswaldo Cruz é parceiraço do Carlos Chagas. Mas tudo bem, isso não veio ao caso, é uma mera curiosidade. Rodrigues Alves foi eleito.
segunda vez como presidente da República. Né? O que aconteceu? Ele contraiu a gripe e morreu em janeiro de 1919, sem assumir a presidência. Detalhe, ele deveria assumir a presidência em 15 de novembro de 18. Estava tão adoentado que não conseguiu, tá? Passando o cargo para Delfim Moreira, o vice, tá? E morreu em janeiro sem ter assumido a sua segunda vez como presidente. Então perceba que não há classe social, não há partido político, não há questão ideológica, não foi o Partido Comunista norte-americano que implantou o vírus no mundo para tentar corroborar com a Revolução Comunista da União Soviética. Tá? Muito pelo contrário. O que aconteceu foi uma disseminação de um vírus, assim como hoje também acontece. Tá? E essa disseminação de vírus, ela não tem fronteiras, não tem gênero, não tem sexo, não tem classe, não tem cor. Tá? Ela simplesmente vai disseminando. Tá claro para vocês? Então, gente, esse foi o nosso vídeo sobre gripe espanhola. Você tem aí algumas imagens que eu passei ao longo desse vídeo. Se você for em casa, volte nessas imagens e as compare com o que estava acontecendo e o que acontece hoje. Tem uma em particular que eu vou deixar aqui no final, que é sobre métodos de prevenção, tá? De um jornal da época em 1918. Falou? Aquele abraço a todos, curtam o vídeo aí.